Oi, alunos do 5º ano da Escola São José. Hoje nós estamos aqui para mais um encontro e a nossa aula de hoje é da disciplina de História. Então, vocês vão pegar o livro de História e vão abrir na página 62, certo? Então, vocês vão colocar História, página 62. Hoje nós vamos estudar a independência do Brasil. Vários conteúdos, né? Os portugueses chegaram aqui no nosso país, queriam dominar tudo, queriam se apossar das nossas riquezas e muitos conseguiram. Então, através disso, o Brasil era a colônia de Portugal. O que é o Brasil sem colônia do outro? Ele dependeu do outro. O Brasil, quando era colônia de Portugal, não tinha suas próprias leis, era administrado pelos portugueses, pagava altíssimos impostos a Portugal, imposto sobre o ouro. Hoje em dia, nós ainda pagamos impostos, mas nós pagamos para o nosso país. E antes não, era tudo para Portugal, para a corte portuguesa, para eles poderem se sentirem, né, bem à vontade. Então, esse fato da independência ocorreu no dia 7 de setembro de 1826. Então, as pessoas estavam satisfeitas, como Portugal tratava, administrava o nosso país. Então, essa independência marcou o fim da dominação portuguesa em nosso país. Então, Dom Pedro I, às margens do rio Ipiranga, deu o grito da independência. Ele chegou lá e disse: independência ou morte. O que é que isso significava? Ou o Brasil se libertava definitivamente de Portugal, ou então ficaria sob o domínio português, e com isso, cada vez mais, iria se prejudicar. Já que não existia forma deles, já que não existiria forma que o Brasil ficasse sendo dominado por Portugal, desse aspecto mudar, né? O Brasil não ia evoluir nunca, e ficasse sempre sob esse domínio português. Então, Dom Pedro I, ele proclamou essa independência. Então, tiveram muitos problemas ainda no decorrer dessa tentativa, né? Por quê? A situação econômica do nosso país não era boa, politicamente não era boa, mas era justamente aquela época. Por quê? Porque tudo que se pagava ia para Portugal. Então, a situação do nosso país era péssima. Apesar disso, Dom João, quando ele voltou para Portugal, a gente na aula anterior, a família real Portugal, mas quando Dom João voltou para Portugal, ele levou o dinheiro de Portugal. Então, a situação estava caótica. Então, vocês estão vendo aqui a imagem de Dom Pedro, na página 62, certo? Então, foi esse cidadão aí. Dom Pedro, antes de proclamar a independência, ele ia para Portugal, mas as pessoas queriam que ele ficasse aqui. Então, no dia 9 de janeiro de 1822, ficou conhecido como o Dia do Fico. Por quê? Dom Pedro disse: se é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. Então, foi quando Dom Pedro resolveu ficar no Brasil, já que as pessoas queriam que ele ficasse, devido a todo esse movimento de independência. Então, 9 de janeiro de 1822, Dia do Fico.
Quando foi no dia 7 de setembro do mesmo ano, foi proclamada a independência, ou seja, depois de 8 meses que ele resolveu ficar em nosso país, ele proclamou a independência deste. E hoje nós somos um país independente, nós temos as nossas próprias leis, nós temos, claro, alguns aspectos que foram herdados, né, alguns costumes que foram herdados dos portugueses, mas nós temos as nossas próprias leis, nossa própria administração. Hoje em dia, quem administra o nosso país são brasileiros, né? São presidentes. Nessa época aí da independência, era imperador. Então, Dom Pedro I proclamou, ele precisou voltar para Portugal e depois ele deixou seu filho Dom Pedro II, que nós vamos ver que Dom Pedro II ele era muito novo, então, nos próximos assuntos, houve a antecipação da maioridade de Dom Pedro II, então nós vamos ver, ainda tem muita coisa sobre essa história do Brasil. Então, Dom Pedro convocou também uma Assembleia Constituinte. Né? Essa Assembleia Constituinte, ela era para ser criada uma nova Constituição em nosso país, certo? Já que antes as leis vinham de Portugal. Então, essa primeira Constituição demorou um pouco, né, para poder ser feita. A primeira Constituição do nosso país, ela foi pronta entre 1823 e 1824. Né? O Brasil se torna independente em 1822, então demorou um certo tempo para que ela pudesse ficar pronta, certo? Vocês têm uma imagem na 63, aí tem assim, Independência ou Morte, do pintor paraibano Pedro Américo. Aí embaixo tem curiosidades. O quadro Independência ou Morte de Pedro Américo entrou para a história como a imagem do momento da proclamação da independência do Brasil. Porém, foi pintado em 1888, em Florença, sob encomenda. O pintor, Pedro Américo, nem era nascido em 1822. Segundo os historiadores, a cena retratada é mais bonita do que foi na realidade. Então, vocês podem ver, Dom Pedro estava aí no cavalo e tinham outras pessoas ao seu redor também, né? Já que na época era o meio de transporte utilizado, era esse, né? Cavalos. Os cavalos, até hoje, eles servem como meio de transporte, mas nessa época aí era bem mais marcante, né? Geralmente eram as pessoas mais abastadas que podiam andar, que podiam montar nesses animais. Inclusive, quando nós olhamos a bandeira do Brasil, vocês já repararam que as estrelas, elas não são de uma forma aleatória? Cada uma tem o seu, tem sempre aquela posição. Se você olhar as 1000 bandeiras do Brasil, as estrelas, elas sempre estão naquela posição. Aquelas estrelas estão daquele jeito porque era a posição que elas estavam no céu quando a independência foi proclamada, certo? Página 64, vocês têm um quadro lá em cima que tem uma partezinha verde. Então tem assim, Vila Nossa Senhora do Rosário, do Porto de Cachoeira, na Bahia, a primeira a proclamar-se independente, desencadeando os demais movimentos que desembocaram na independência do Brasil. Mural de azulejos, que retrata o dia da insurreição dos cachoeirenses em face à corte portuguesa. Então, o Brasil, quando deixou de ser uma colônia, quando houve essa independência, e passou a ser uma monarquia. O que é uma monarquia? Monarquia é um governo onde quem governa é um imperador ou um rei. No nosso caso, tivemos 2 imperadores, Dom Pedro I e Dom Pedro II. Hoje nós não somos mais império, somos república, porque hoje em dia quem governa nosso país é o presidente. Então, desde 1889,
que nós somos república. Então, na república, as pessoas elas têm o direito de escolher seus governantes. De 4 em 4 anos, nós temos as eleições. E vamos lá para poder escolher presidente, senador, governador, os nossos governantes. Nessa época aí, o cargo da monarquia, o imperador, o rei, o cargo passava de pai para filho. Como no caso, Dom Pedro I não pôde mais ficar, tinha renunciado. Dom Pedro II assumiu o comando do país. Se, por algum acaso, nesse caso de monarquia, o rei ou o imperador, se ele renunciar ou ele morrer, sempre quem assume o cargo é o filho. É por isso que era tão importante nessa época você ter um filho homem para poder assumir, porque as mulheres elas não tinham vez nessa época em cargos de administração. Hoje em dia nós já tivemos, até inclusive no cargo da presidência, a mulher que foi Dilma Rousseff. Mas tem alguns estados brasileiros que já tiveram governadoras, já tiveram senadoras, vereadoras, mas nessa época a mulher passava longe disso. Então era muito importante ter um filho homem nessa época por essa questão, porque se acontecesse alguma coisa com o pai, caso de renúncia ou morte, o filho quem tomava conta. Embaixo, vocês têm uma outra imagem, tem assim: viva a independência e a separação do Brasil. Pelo meu sangue, pela minha honra, pelo meu Deus, juro promover a liberdade do Brasil. Independência ou morte. Frase de Dom Pedro I, no dia 7 de setembro de 1822, às 16h30 da tarde. Então, a partir daí, nós passamos a ser independentes. Nós sabemos que o nosso país, até hoje, tem alguns problemas, mas já foi, né? Pelo simples fato de nós sermos independentes, já ajuda bastante, né? Se a gente hoje em dia fosse independente, ainda seria pior. Vocês já pensaram a corrupção do jeito que está e a gente ainda é dependente de outro país? O negócio ia ser bem mais, né? Então, vamos ler o primeiro quesito para a gente poder pensar se essas frases são verdadeiras ou falsas. Com relação aos acontecimentos que antecederam a independência do Brasil, escreva V para verdadeiro e F para falso. Dom João VI deixou seu filho Dom Pedro de Alcântara para governar o Brasil como príncipe regente? Será que está certo? Sim. Dom Pedro governou o Brasil sem dificuldades, pois havia dinheiro nos cofres do Banco do Brasil e funcionários para servir a administração? Falso. Vocês se lembram que eu havia dito que Dom João VI, quando foi para Portugal, levou o dinheiro que tinha no Banco do Brasil. Então, ele teve muita dificuldade para poder administrar o nosso país devido à falta de recursos. Letra C. Portugal deu início ao processo de transformar novamente o Brasil em um país livre? Portugal queria isso? Jamais. Por Portugal, até hoje, nós estaríamos dependendo dele. A corte portuguesa começou a exigir a volta de Dom Pedro para Portugal para concluir seus estudos? Verdadeiro. Né? Com isso, deixa eu botar as letras aqui. Letra A, B, C e D. Vamos ver agora a letra E. Muitos representantes das províncias pediram que Dom Pedro ficasse no Brasil? Sim. Por isso houve o dia do fico, que foi o dia em que Dom Pedro resolveu ficar no nosso país e disse a célebre frase: se for para o bem de todos e a felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. Segundo, como ficou conhecido o dia em que Dom Pedro decidiu não voltar para Portugal, que ele resolveu ficar no Brasil? Foi o dia do quê? Dia do fico. Quando ele disse, ele revelou para as pessoas o desejo de continuar em nosso país. E assim o tornou independente de Portugal.
Terceiro, substitua os símbolos pelas letras correspondentes e encontre o nome do riacho onde Dom Pedro proclamou a independência. Então, tinha o nome do riacho, né, que eu falei. Riacho de quem? Riacho do Ipiranga. Ou Rio Ipiranga, como as pessoas falam, também. Certo? Quarto quesito. Escreva nas linhas a seguir a mensagem que Dom Pedro autorizou que fosse divulgada para o povo. Como é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. Tem essas aspas, tá, gente? Porque é a fala de outra pessoa, não é a nossa fala. Então, nós temos que, o certo é nós escrevermos assim, aspadas mesmo. Como é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. Certo? Vamos agora ver o quinto. Nós temos que ler a frase para saber se a gente vai marcar certo ou errado. Assinale a resposta correta. Logo depois do grito do Ipiranga, Pedro chegou a São Paulo e foi recebido pelo povo com muita euforia. Certo. As pessoas ficaram muito felizes em saber que o nosso país estava liberto de Portugal. Então, foi uma felicidade imensa. Letra B. Ao proclamar a independência, Dom Pedro se tornou o primeiro imperador do Brasil verdadeiro. Que eu até disse, né? Dom Pedro I foi o primeiro imperador, Dom Pedro II, segundo imperador. O nome já está dizendo. Mesmo após a proclamação da independência no Brasil, todas as províncias apoiaram nosso governo? Infelizmente, não. Né? Nós sabemos que até hoje na política tem essa questão, né? Então, não. Errado. Você vai marcar. Letra D. Após proclamar a independência do Brasil, Dom Pedro enfrentou resistência de várias províncias que eram fiéis ao governo português. Certo. Então, nós tínhamos aí apenas uma frase errada, né? Que foi a letra C. Então, agora, no texto, nós temos aí um trecho do poema que nós vamos ver. Ama com fé e orgulho a terra em que nasceste. Criança, não verás nenhum país como esse. Olha que céu, que mar, que rios, que florestas. A natureza aqui perpetualmente em festa. É um seio de mãe a transbordar carinho. Criança, não verás nenhum país como esse. Visita na grandeza a terra em que nasceste. Com base na leitura do poema, responda. Como o autor descreve o nosso país, a nossa pátria? Como o quê? Um seio de mãe
a transbordar carinho. Isso é uma forma de ufanismo, de valorização da nossa pátria. Quais sentimentos o autor expressa pela pátria no poema? Amor, orgulho, admiração, ele tem o orgulho de pertencer a um país, ele tem o amor ao nosso país. E letra C, leia a frase. Crianças, não verás nenhum país como este. Agora faça uma frase sobre o nosso país e ilustre como você quiser. Resposta pessoal. Então, vocês vão fazer uma frase sobre o nosso país e vocês vão desenhar, tá certo? Então, cada um faz o seu. Então, nós ficamos por aqui. Até o nosso próximo encontro. Lembrando, vocês, quando quiserem fazer a correção das atividades, vão pausando o vídeo para poder ir fazendo. Até o nosso próximo encontro.